E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Rio. Eu já vou começando um quadro novo no canal. A minha ideia é indicar animes pra vocês assistirem. Eu não sei o nome do quadro, mas eu acho que vale a pena ver esse anime, talvez, ou um ótimo anime pra você. Não sei, vou decidir ainda, vai ficar aqui no título. Mas vamos lá, dessa vez eu quero falar de Claymore, cara. Claymore que é um dos meus animes favoritos, um dos animes que eu mais gosto. É um anime muito intenso, cheio de batalhas, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, tá? Então essa é uma indicação de anime pra você que tá assistindo esse vídeo. Claymore, que tem como autor e ilustrador Nohiro Yagi, publicado pela Monthly Shonen Jump em 2001, foi feita uma adaptação para anime pela Madhouse em 2007, contendo 26 episódios com 23 minutos de duração cada um. Em outubro de 2014, o último capítulo foi finalmente publicado, encerrando o mangá com 155 capítulos e 27 volumes, até que é um mangá relativamente curto. Então agora eu vou falar sobre a história desse anime. A história se passa em um mundo fictício medieval, que consiste em um continente dividido entre 47 regiões. Nesse mundo, seres humanos coexistem com criaturas chamadas Yoma. São monstros que se alimentam de vísceras humanas. Os Yomas são capazes de adquirir a forma de suas vítimas, absorvendo a memória e a personalidade de sua presa, permitindo que eles enganem amigos e familiares e se infiltrem nas vilas para se alimentar sem levantar muitas suspeitas. Os Yomas são rápidos, são ágeis e mais fortes que seres humanos. São predadores basicamente indestrutíveis. Devido à sua natureza poderosa, uma organização sem nome criou uma ordem de guerreiros com o objetivo de eliminar esses Yomas. Elas são chamadas de Claymore por conta da espada longa que elas carregam, ou também são chamadas de bruxas de olhos de prata, devido à cor prata de seus olhos. As vilas que estão sob ataque costumam contratar os serviços dessa organização para que envie uma Claymore e elimine os Yomas, uma vez que são as únicas capazes de distinguir o que é um ser humano e o que é Yoma, ou seja, parte das suas habilidades é detectar Yoma, saber em uma multidão quem é Yoma e quem é humano. A organização é a única que tem um contato direto com essas guerreiras, mantendo o controle direto sobre todos os seus serviços, tanto os que são requisados pela cidade como as missões internas. Cada pedido de aniquilação Yoma tem um custo altíssimo e somente após o sucesso da missão o pagamento é feito. Se a Claymore, que esteja de passagem, ela matar o Yoma, mesmo que aquela vila não tenha a contratado para fazer aquilo e ela apenas seja realmente de passagem e decidiu fazer serviço, a vila é obrigada a pagar por esse serviço. Caso eles se recusem a pagar e resolvam contratar a organização em um outro momento, caso mais Yomas em da cidade, esse pedido será negado. Reza a lenda que as cidades que não pagam a organização após o trabalho feito têm a cidade dizimada por um ataque de Yomas. Basicamente, é mais ou menos essa a história. Tá, agora vamos falar sobre as Claymore. Quem são elas? Essas guerreiras são criadas através de um longo e doloroso processo. São implementados em seus corpos a carne e o sangue Yoma, tornando-se seres híbridos, metade humano, metade Yoma, sendo mais poderoso que os próprios Yomas. Suas habilidades básicas são a força sobre-humana, velocidade, agilidade, recuperação acelerada de ferimentos e a habilidade de detectar Yomas. Mas a parte sobre recuperação, eu tenho um ponto a acrescentar. Existem dois tipos de Claymore, as do tipo ofensivo e as do tipo defensivo. As do tipo ofensivo conseguem se recuperar de ferimentos graves, e as do tipo defensivo conseguem até regenerar membros perdidos. Continuando, as guerreiras mais fortes dessa organização possuem habilidades e técnicas únicas, como a Irene, a espada de luz, cuja espada é tão rápida que é impossível ver os movimentos a olho nu, ou a Jean, que consegue contorcer o seu braço e transformar ele em uma espécie de furadeira, que destrói qualquer coisa que estiver na frente dela. Outra característica dela é a cor dos olhos e cabelos. Após ser transformada em uma Claymore, os olhos ficam na cor prata e os cabelos descoloridos pegando um tom loiro. Os poderes vêm de uma energia chamada Yoki. Quanto mais usam Yoki, mais próximas se tornam da sua metade de Yoma, dominar a sua metade humana, e assim viram o homem por completo. Ou seja, as guerreiras vivem internamente uma batalha eterna dentro de si, em que a sua metade
humana que não prevalecer, e a sua metade Yoma. Quanto mais elas usam o seu Yoki, quanto mais elas liberam o seu Yoki, maior são as mudanças nas suas características físicas. Com 10%, a cor dos olhos muda. 30% o rosto começa a ficar distorcido. 50% o corpo sofre alterações para o estado Yoma. 70% a mente fica confusa. 80% é o ponto tido como sem retorno, ou seja, ela não consegue mais retroceder e voltar a ser humana. Acaba virando um Yoma definitivamente, ou seja, um macaco seixa, que já vamos entrar nesse ponto logo mais. A organização separa por regiões, sendo uma por região, totaliza 47 Claymores. 47 regiões, 47 Claymores. Elas são numeradas de acordo com seu nível de poder, sendo a primeira a mais forte e a 47 a mais fraca. As Claymores mais poderosas também costumam receber uma alcunha, algo relacionado a uma habilidade ou característica única dela, como por exemplo, Teresa, do sorriso aparente, por sempre se aparentar ou estar sorrindo. Irene, da espada de luz, como o próprio nome já diz, ela tem um ataque rápido. Flora, do vento cortante, tem uma técnica muito similar à de Irene e mira a fantasma. Agora que já falamos um pouquinho sobre as Claymores, vamos falar sobre os protagonistas. Vamos começar pela Claire, Teresa e Lucky. Antes de a gente se aprofundar sobre um pouco a Claire, a gente tem que entender o porquê que a Claire virou uma Claymore. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado e a gente já pode começar a conter spoilers a partir daqui. Eu vou deixar um momento em que vocês vão pular para não saber os spoilers certinho. Fechou? Para que a gente possa entender do princípio, vamos lá. A organização ela recruta, compra ou rapta garotas para se tornar guerreiras. Isso mesmo, todas as Claymores são apenas guerreiras, não existem atualmente guerreiros do sexo masculino, somente feminino. Aquela era sofreu por conta própria, ainda quando criança se tornaram uma Claymore, sendo a Claymore de número 47 posteriormente, tá? Antes de Claire se tornar uma Claymore, ela teve um passado muito sombrio. Sua família foi assassinada por um Yoma, que por fim tomou a forma de seu irmão e passou a usá-la para ajudar a se disfarçar entre os humanos. Sendo espancada e abusada pelo Yoma, acabou virando seu brinquedo, seu bichão de estimação. Ela foi salva posteriormente por Teresa, que estava de passagem pela cidade e acabou matando o Yoma. Matou porque era o seu trabalho, não para salvar a Claire. Mas mesmo assim, ela ficou muito agradecida e devido aos traumas que ela passou com o Yoma, ela não conseguia falar para expressar sua gratidão. Então ela tentou abraçar a Teresa, que não tem nenhum pingo de empatia ou quer aceitar de qualquer forma sua gratidão. Cuja essa é uma característica muito clássica das Claymores. Elas não têm empatia, não são bem-humoradas, são extremamente sérias e muitas vezes ignorantes. Mesmo após incontáveis foras da Teresa, a Claire continua a segui-la até que por fim ela consegue voltar a falar e explica por que ela estava seguindo a Teresa. Ela disse que sentia mal e queria ajudar a Teresa, porque ela via na Teresa que ela era vazia e triste, assim como ela mesma se sentia. Ouvindo isso, Teresa passa a aceitar a Claire e cuida dela como se fosse uma irmã mais nova. Em um certo momento, no decorrer da história, Teresa deixa a Claire em uma cidade para que ela tivesse uma vida pacata e tranquila. Ela não queria que a Claire estivesse envolvida nas batalhas de Yomas, vivendo a mesma vida, correndo risco de dormindo no chão em muitos momentos. Logo após deixar a garota na cidade, ela foi atacada posteriormente por um bando de ladrões que incendiaram e mataram as pessoas daquela pequena vila. Logo a Teresa, ao perceber isso, ela corre para poder chegar na vila a tempo e salvar a Claire dos bandidos. Mas existe uma regra entre as Claymores, uma regra absoluta entre elas, que é o que vai separar e dizer que elas estão do lado dos humanos, onde elas são proibidas de matar o humano. O descumprimento dessa regra será punido com a pena de morte, que é a pena mais alta entre as Claymores. E é neste exato momento que tudo desanda, aí o caos começa. Em um momento de fúria, a Teresa acaba atacando os ladrões e mata todos eles, sendo punida com a pena de morte. Ao invés de ela aceitar sua punição, ela decide fugir e abandonar a organização e tentar viver uma vida com a Claire. Mas esse é muito ofuscado quando chega o momento da caçada às Claymores. A organização envia as 4 guerreiras mais poderosas para arrancar a cabeça de Teresa. Irene, da espada de luz, que é a número 2,
Noel e Sofia, que são os números 3 e 4. Não é revelado exatamente qual o número entre cada uma. E Priscila, que é uma recém-Claymore, e virou uma Claire extremamente poderosa e ela iria ocupar o lugar de Irene, ou seja, seria a sucessora do número 2. E posteriormente, as anteriores desceriam uma casa, sendo Irene número 3, Noel e Sofia 4 e 5. Como mencionei, essas foram as 4 Claymores enviadas para arrancar a cabeça de Teresa. E aí que a batalha começa. Teresa é o número 1 da organização e é tida como a Claymore mais forte da história. Ela conseguiu derrotar todas essas guerreiras sem muitas dificuldades, sem nem precisar utilizar seus poderes Yomas. Priscila, como uma devota Claymore à organização e vendo seu fracasso na sua primeira missão, ela acaba se descontrolando e começa a liberar o seu poder de forma desenfreada, passando aí dos seus 70%, chegando aos 80%. E durante uma batalha extremamente intensa entre Priscila e Teresa, Priscila aceita que acabou virando Yoma, que não conseguiria mais voltar e que Teresa devia arrancar sua cabeça, mas nesse momento ela foi enganada. Priscila puxa a espada de volta e acaba arrancando a cabeça de Teresa em um grande descuido da parte de Teresa. E é nesse momento em que a história da Claire começa. Ela acaba se sentindo culpada porque ela não só viu toda essa batalha, mas ela entendeu que a fato da Teresa ter morrido foi por culpa dela, porque ela amoleceu o coração de Teresa. Teresa viu o potencial que a Priscila tinha logo no início, que eventualmente ela poderia superá-la como a Claymore, se tornando muito mais poderosa que Teresa, uma ameaça futura. Mas por ela ser muito jovem, muito nova, ela acaba sem querer comparando com a Claire, acaba ficando um pouco de dó da garota e decide poupá-la, o que eventualmente fez com que ela perdesse a cabeça e corresse atrás da Teresa. Teresa teve vários momentos para acabar matando a Priscila, mas acabou não se sujeitando a isso somente quando a Priscila pediu, visto que ela não conseguiria mais voltar à sua forma humana. E foi nesse momento de descuido em que ela perdeu a cabeça. Então ela se sentiu culpada, porque em tese realmente a culpa foi dela. Se ela não tivesse conhecido a Teresa, ela não teria matado os humanos, muito menos teria o coração mole, teria poupado uma Claymore extremamente poderosa como a Priscila. Então ela decidiu se tornar uma Claymore para poder se vingar da Priscila. Esse é um momento extremamente spoiler, galera. A Claire, ela decide virar uma Claymore, mas diferente das outras Claymores, que são metade Yomas, metade humanas, a Claire não, ela decide se tornar metade humana e metade guerreira. Então, ao invés de ela ter implementado a carne e o sangue de Yomas, ela teve implementado a carne e o sangue de Teresa. Ou seja, ela é metade humana, metade guerreira. 25% guerreira, 25% Yoma. Anos depois, após ela ter virado oficialmente uma Claymore, ela encontra o Lucky. A história dele é bem parecida, só que diferente da Claire, ele não sofreu abuso por parte do Yoma. O Yoma realmente utilizava ele como disfarce e fingia ser irmão dele para não levantar suspeitas. Mas o irmão dele era um Yoma, matou não só a família dele, mas também iria matá-lo. Logo quando ele encontra a Claire sente cheiro de Yoma que estava emanando lá, que decide seguir ele, e aí descobre que o irmão dele era um Yoma, enfim, acaba matando ele, e a vila que o Lucky morava expulsa ele dali, e aí ele passa a querer seguir a Claire da mesma forma que ela fazia com a Teresa. Então eles têm uma história bem parecida, e acredito que por ele acabar tendo essa história similar a ela, antes dela se tornar uma Claymore, ela acaba se afeiçoando também ao Lucky, e decide deixar ele seguir ela. E aí os dois acabam ficando muito próximos, uma relação que é criada muito bem, isso no mangá, tá? Uma relação, a relação dos dois acaba ficando muito próxima. Agora eu vou falar sobre os Kakuseishi, a transformação da Priscila. Esse vai ser o ponto final do nosso vídeo. Quando uma Claymore ela passa os limites, ela acaba despertando. Esse despertar chama Kakuseishi, que realmente significa despertado em japonês. Ou seja, a forma Yoma de uma Claymore é um Kakuseishi. Existem 3 tipos de Kakuseishi que são abordados no anime e nos mangás. Primeiro são os Kakuseishi comuns, que são as Claymores que despertaram, independente do seu nível. Depois temos os seres abissais, que são chamados também de grandes catástrofes. São as Claymores que eram tidas como o número 1 da organização, que perderam o controle e acabaram virando Kakuseishi, sendo os mais poderosos.
Nesse caso, são 3 Kakuseixas: Isley, do norte, Rufu, do oeste e Luciela, no sul. E a organização fica no leste. Os seres abissais ficam divididos dessa forma por região, para que eles mesmos não entrem em conflito um contra o outro e consigam manter de certa forma a paz entre eles, não gerando conflito entre os mais poderosos Kakuseixas. Esse então foi o nosso segundo tipo de ser abissal, e o terceiro e único, que é a Priscila. Ela não é classificada como ser abissal, mas sim como ser que supera os seres abissais. O título de abissal é dado àquele que é o número 1 mais forte de sua época, e eventualmente ele despertou e recebe o título de ser abissal. Priscila não pôde receber sua alcunha porque ela não era número 1, ela era número 2. Então ela acabou recebendo o título de o ser que supera os seres abissais, sendo a mais forte, basicamente Kakuseixa viva. Então basicamente é mais ou menos essa história de Claymore. É uma história de vingança entre a Claymore mais fraca contra a Kakuseixa mais poderosa desse universo. Eu não vou me aprofundar tanto nos Kakuseixas porque não é tudo desse vídeo, é mais uma apresentação do anime para vocês, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O anime segue bem fiel ao mangá até certo ponto. O final é um pouco decepcionante, já que o mangá segue uma trajetória completamente diferente, e o anime acaba deixando um gostinho de quero mais, só que infelizmente não teve nenhuma continuação a não ser o mangá, que vale muito a pena ler também, porque a história continua de forma excelente. Tá? Então fica aí com esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou desse vídeo, se você quer continuar a ver recomendações de anime. Se você também tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu não sei quando eu vou publicar um outro vídeo desse, porque leva um tempinho, tem que assistir o anime, ler o mangá para entender um pouquinho suas diferenças. Mas enfim, basicamente é isso. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui novamente. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até uma próxima. Valeu! I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls.